Boa noite. Muito obrigado pela acolhida e pelo convite. Quando eu recebi o convite, a presidência estava outra pessoa. Então, eu tive a graça de encontrar o Gelson na prefeitura e agora encontro aqui na presidência desta casa. Então, saúdo a Sua Excelência, Gelson Bento, e na sua pessoa a todos os vereadores e vereadoras. Excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Tubarão, a minha saudação aos senhores e desejo de pax et bonum, saudação franciscana de paz e bem. Em primeiro lugar, quero agradecer a esta casa, na pessoa de cada um de vossas excelências, pela moção a mim enviada por ocasião da minha posse no dia 2 de julho do corrente ano. Muito obrigado pela vossa missiva e pela representação na ocasião daquela celebração. Agradeço ainda pelo convite para estar aqui nesta tarde, para dirigir uma palavra sobre a campanha da Fraternidade de 2023, com o tema Fraternidade e Fome, e o lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Depois eu soube que tem um resumo do meu tempo aqui, mas eu vou falar... Quanto tempo eu tenho? Preciso saber. A princípio, a gente botou 22 minutos. 22 minutos. Fique à vontade. Então, o tema da fome é recorrente na história da campanha da Fraternidade. Tema tratado em 1975, 1985, e agora em 2023. A fome. A fome é uma expressão biológica de uma estrutura sociopolítica injusta que provoca uma tragédia moralmente desumanizada e desumanizadora. A fome é triste e degradante para a dignidade humana. Uma realidade chocante. Um relatório produzido pela Institution National Engineers, em janeiro de 2021, mostra que são produzidos no mundo 4,5 bilhões de toneladas de alimentos por ano. A população mundial, em 2022, atingiu a marca de 8 milhões de habitantes. Segundo a FAO, com sede em Roma, 927 milhões de pessoas se encontram em situação de insegurança alimentar, grave em todo o planeta, é a fonte da própria FAO. Acrescenta-se agora as consequências da guerra da Ucrânia, que impede as exportações de trigo e afeta cerca de 450 milhões de pessoas, sobretudo nos países africanos. Não podemos ficar indiferentes. Um bispo do Chifre da África, onde são vários países, 5 países, eles têm 4 grandes problemas nesses últimos anos. Uma seca de 5 anos, gafanhotos, ataque de gafanhotos, depois veio a pandemia e agora a guerra da Ucrânia, da ocupação da Rússia na Ucrânia. Isso afetou muito a própria alimentação desses países já sofridos. Aparentemente, nós podemos dizer, não, mas a fome está longe, mas é a humanidade que sofre nesse quase 1 bilhão. O objetivo da campanha da Fraternidade é sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentar o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo, que diz, dai-lhes vós mesmos de comer. A assistência aos desamparados, a forma da Constituição também, nós temos sobre a segurança alimentar nutricional. Há uma lei, 11.346, de 15/9/2006, que diz, cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, o SISAM, e estabelece, então, as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Um reflexo, o Estado torna-se, então, a partir dessa lei também, responsável pela alimentação do seu povo.
Esta medida acrescentou mais confiança na luta contra a fome, já que políticas públicas voltadas para esta causa se tornam obrigação, não do momento, mas do Estado. Isso significa que a alimentação passa a ser reconhecida como um direito social de todos os brasileiros. A superação da fome não pode ser uma política de governo, mas uma política do Estado brasileiro. Uma afirmação: o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, uma terra abençoada, de norte a sul, de leste a oeste. O ímpeto, porém, de tornar a agricultura ou a pecuária como um grande negócio coloca a ênfase somente no aspecto meramente produtivo e deixa a parte lucrativa, ou seja, uma ênfase na parte lucrativa, e deixa em segundo plano outros aspectos muito importantes, como a disponibilidade destes alimentos, o acesso à alimentação. Colocar o alimento no mercado para 212 milhões de pessoas é diferente de assegurar que todas estas pessoas estejam se alimentando e se alimentando bem. Pensemos que em 2025, segundo algumas projeções, serão produzidos no Brasil 302 milhões de toneladas de grão. É muito. Porém, e quando nós superaremos a fome? É um desafio e uma missão de todos nós, cidadãos brasileiros. As posições da CNBB, divididas, eu estou sintetizando aqui, em 3 níveis: ação pessoal, ação comunitária e eclesial e ação sociopolítica. Ação pessoal é aquilo que nós fazemos para a superação da fome. A partilha, ação solidária, o conhecimento, o envolvimento, a promoção de doações de cestas básicas, distribuição. O tempo da pandemia foi um exemplo de solidariedade e generosidade engrandecedores da sociedade e da Igreja. A ação pessoal é a dimensão da caridade que brota da empatia com os que sofrem a fome e de um coração que se move pela generosidade. A ação comunitária e eclesial. Cabe a nós também sermos protagonistas e incentivadores para identificar a fome, divulgar os dados, promover o conhecimento e fomentar iniciativas solidárias, educar para a solidariedade, a produção cooperativada, o incentivo às pequenas produções nos espaços próprios para a produção orgânica. Estas, entre tantas iniciativas, a CNBB ajuda com projetos de comunidades pastorais e entidades em todo o país com a coleta do Domingo de Ramos, que forma um fundo de solidariedade que está acessível, inclusive, nas redes sociais. E, muitas vezes, eu, como bispo, nós recebemos a crítica. Eles dizem assim: Dom Adilson, não temos nada contra o senhor, mas contra a CNBB. É como dizer assim: nós não temos nada contra o senhor, mas tudo contra a Câmara. Essas instâncias, às vezes, se confundem. E a CNBB tem um fundo, e nós temos muitas doações, essa coleta é muito potente, e nós financiamos projetos em todo o Brasil, cada ano naquela linha. Esse ano, da linha da fome, se for na educação, na linha da educação. Destaco também, entre essas ações, o silencioso e determinante papel das mulheres. Elas são a maioria nos campos catarinenses, estava lendo ontem, com 53% da sua presença. E sabemos que a maior parte dos alimentos é produzida nesta agricultura familiar. Eu estou com o jornal aqui, que destaca justamente o papel da mulher na agricultura e na cooperativa, no cooperativismo, melhor, catarinense. O terceiro ponto é a ação sociopolítica. A sociedade civil, prefeituras municipais, governo estadual, governo federal. Pessoalmente, eu acredito muito no cooperativismo. E no Brasil, a primeira cooperativa foi fundada por um padre, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, segundo o mesmo jornal que eu acabei de citar, o sistema colaborativo reúne 3,9 milhões de cooperados no Estado. A metade da população, não sei quanto é a população agora no novo censo. O cooperativismo, diz o jornal, é um modelo evoluído de associativismo.
porque é uma associação de pessoas e não de capitais com objetivos comuns que respeitem um conjunto de princípios universais. Está no mesmo caderno, na mesma citação. Necessária também uma política pública de segurança alimentar. Fazer uma incidência política é pensar na segurança alimentar não apenas como assistência social. Nós fazemos. As prefeituras também fazem assistência social. Isso é uma atitude e uma medida emergencial sempre. São coisas diferentes, porém. Criar uma política de segurança alimentar é uma política pública com ações complementares e intersetoriais, mas distintas em sua formulação. Na diocese, estou há pouco tempo, poderia dizer, da Arquidiocese de Porto Alegre. Eu trabalhava em Porto Alegre na Caritas, acompanhava a pastoral do povo de rua, a pastoral do migrante, a pastoral dos encarcerados, e assim por diante. E nós lidamos com muito esse aspecto da solidariedade. Eu falo por Porto Alegre, só em Porto Alegre, não na grande Porto Alegre. Na pandemia foram recolhidas 889 toneladas de alimentos. Claro, é suscitar essa solidariedade que eu assinei e sublinhei anteriormente, para dizer como nós podemos, não só na pandemia, porém, fechou a pandemia, eu vou voltar à mesma desobediência das leis de trânsito. A gente dizia assim, nós sairemos da pandemia melhor do que entramos. Depende, né? É como uma doença, eu posso entrar mais ou menos e sair santificado. Mas a pandemia ensinou quem quis aprender. A gente viu isso no trânsito e na solidariedade, na generosidade, como o povo foi. Eu falo assim de uma forma geral, todos se solidarizaram. Por que não mantermos também esse espírito de empatia, de proximidade com quem sofre? Então, essa ação da diocese aqui, o que eu penso? É continuar, nós temos todas as paróquias ainda, tem a arrecadação de doação de alimento, que é uma constante em todas as igrejas, um programa também de segurança alimentar nas paróquias, acompanhar com dados, participando, por dados até para controlar aquelas pessoas que, de repente, vão aqui, vão ali, e fazer também com que as pessoas não fiquem 6 meses, 1 ano e eternamente na dependência. Isso nós fazemos, ao menos, na prática que eu vinha vivendo. A palavra de Jesus se torna, então, uma ação concreta no sentido de compromisso cristão, mas também um compromisso de política, no sentido da busca do bem comum. E a igreja é formada por cidadãos que estão no corpo social. E essa palavra de Jesus, então, se torna ação concreta de escuta e de resposta aos que, próximos de nós ou longe fisicamente, necessitem de comida e sofrem o flagelo da fome. Recordando ainda Jesus que nos diz em Mateus 25, eu tive fome e me deste de comer. No rosto do faminto, ele pede para ser servido também. O memorial da Eucaristia, pão que nos alimenta espiritualmente, é para nós cristãos católicos o memorial da caridade, o ato supremo do seu amor pela humanidade. Enfim, pelo tempo aqui a mim concedido, agradeço a oportunidade para falar deste tema da fome que nos compromete a todos, como cidadãos, como cidadão desta cidade, já me considero assim, se assim me aceitarem, né? Como cidadão desta cidade e dos demais municípios que formam a Diocese de Tubarão, asseguro às vossas excelências que contem com a minha colaboração por tudo o que vier a favorecer a vida plena, como o Senhor nos comunicou. Inclusive, queridos, faço aqui um apelo para que o vosso papel e a missão de vereadores, que é uma instância também parlamentar, se juntem à Igreja para a defesa da vida, desde a sua concepção até o seu caso natural. O Senhor, nosso Deus, não é o Deus da morte, mas o Deus da vida. Acrescento ainda, se me permitirem, um pedido e um anseio na Câmara Municipal de Tubarão. A migração sempre foi marcante em minha vida,
pois pertenço afetivamente à Congregação dos Missionários de São Carlos Scalabrinianos, cujo fundador, São João Batista Scalabrini, dado que eu tenho um tempinho aqui, vou fazer um parêntese. Scalabrini foi canonizado dia 9 de outubro do ano passado, último santo. Pai e apóstolo dos migrantes. Fundou uma congregação em 1887 para acompanhar os migrantes italianos que iam para os Estados Unidos e vinham para o Brasil. Não sei como ele não foi para Zambuja, não enviou os missionários ali, mas no sul, São Paulo, Florianópolis, inclusive, tem a presença, Campos Novos, em Santa Catarina também. E nos Estados Unidos, Scalabrini visitou em 1901, se apresentou ao presidente da época e visitou o Brasil em 1904. A minha missão, com a colaboração, quem sabe, se alguém se dispuser, em setembro de 1904, depois de ter visitado Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, ele foi para o Rio Grande do Sul, mas parou em Florianópolis. E ele dizia no seu diário, esse eu tenho num livro, agora teria que ver aonde e de quem ele falou. Ele se encontrou com o governador da época, em 1904. Ele disse, ai, se todos os povos tivessem um governante com tamanha moral e com tamanha magnitude, para dizer que ele deve ter tido uma impressão tão boa do governador da época, aqui em 1904, passando pela bela, inclusive ele diz, a bela Florianópolis. E, vindo desse carisma dos scalabrinianos, coloco-me, queridos, em colaboração para que, se por acaso ainda não houver, uma lei municipal da migração, que nos ajuda a todos. Pois eu tenho certeza que muito ajudará e muito enobrecerá o nosso município e também a nossa Câmara. Por que eu digo isso? Quando eu saí de Porto Alegre, participei do processo e faz o quê? Um mês que foi aprovada a Lei Municipal de Porto Alegre, a Lei Municipal da Migração, que ela vem enriquecer os direitos e deveres e também um gesto de acolhida, porque o mundo hoje se move. Você pode dizer, daqueles que chegam, sim, mas eu acompanho os brasileiros no exterior. Inclusive, estive em Londres e lá encontrei tubaronenses, cidadãos daqui. Estou indo para Washington e Boston, dia 23, melhor, dia 15, celebrarei a Aparecida, dia 16 em Boston, e lá também tem a gente diz uma colônia, um grupo grande de Criciúma e de Tubarão também. Veja, a lei da migração nos coloca os que vão, os que vêm, e se o município tem uma lei que diz que ele é acolhedor, no sentido legal, eu penso assim, só enobrece a migração e só enobrece a Câmara. Muito obrigado pela escuta e invoco do bom Deus as bênçãos do céu sobre cada um dos senhores e senhoras e sobre as vossas famílias. E que Nossa Senhora da Piedade interceda por todos. O meu muito obrigado e as bênçãos de Deus. Amém. Muito obrigado. Queria pedir para o senhor permanecer na tribuna. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nós se sentimos lisonjeados com a sua presença, né? E queria colocar em apreciação o vereador José Luiz Tancredo, que é o propositor, para falar em nome de todos os vereadores. Há um acordo, então, peço ao vereador José Luiz Tancredo para falar em nome dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, mesa diretora. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, aos funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook, e aos sábados pela TV Unisul, sempre TV Unisul, e também as pessoas que nos acompanham na tribuna de honra e nas galerias. Senhor presidente, atendendo o requerimento 781, encaminhado e aprovado por todos os vereadores, gostaria de agradecer, até porque se trata de uma celebridade muito importante para a nossa cidade. Nós temos no senhor Dom Adilson Pedro Buzim, bispo diocesano, um grande carinho. Um pequeno relato, até para que os vereadores tenham conhecimento da grande figura que está convivendo conosco, e com certeza vai ficar muito tempo aqui, porque já demonstrou uma grande simpatia.
a anunciatura do apóstolo, apostólico, melhor, do Brasil, comunicou nessa quarta-feira, foi no dia 3 de maio, a nomeação do novo bispo da Diocese de Tubarão. O escolhido pelo Papa Francisco é Dom Adilson Pedro Buzim, atualmente bispo auxiliar da Diocese de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Diocese de Tubarão está vacante desde março de 2022, quando nós ficamos nesse período, e, na oportunidade, Dom João Francisco Salmon era o nosso bispo. Ele que também é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Uma pequena biografia. Missionário na congregação dos padres escalabrianos, Dom Adilson Pedro Buzim nasceu em Sarandi, Rio Grande do Sul, no dia 20 de maio de 1965. Ingressou em 1979 no Seminário de Congregação dos Missionários de São Carlos. Estudou filosofia na Universidade de Caxias do Sul, e teologia no Instituto Teológico de São Paulo, em São Paulo. Foi ordenado presbítero em 9 de janeiro de 1993 e enviado ao Paraguai para animar, como animador vocacional e orientador espiritual do seminário Nossa Senhora de Calcupi. Né? No Paraguai, foi para Roma, onde fez mestrado em Ciência da Educação na Universidade Pontífice Salesiana e exerceu diferentes funções na congregação no Brasil e também nos Estados Unidos, até ser nomeado como bispo auxiliar na Arquidiocese de Porto Alegre pelo Papa Francisco em 2016. A ordenação episcopal ocorreu no dia 30 de abril do mesmo ano, presidida pelo então bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni. A celebração foi realizada em Sarandi, e Dom Adilson escolheu como lema servo e peregrino no amor. Nesses 7 anos de episcopal, Dom Buzim tem desempenhado diversas funções em âmbito regional e nacional, como a de secretário do Regional Sul 3 da CNBB, membro do Conselho Missionário e Cooperação Intereclesial, bispo referencial da Comissão Missionária do Regional para as pastorais sociais na Arquidiocese de Porto Alegre e para os migrantes na Regional Sul 3 da CNBB. Em âmbito nacional, também atuou como referencial da Comissão Especial para o Tráfico Humano da CNBB. Desde 2019, é bispo referencial da Pastoral dos Brasileiros no Exterior e foi, no último quadriênio, membro da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e a Cooperação Intereclesial da CNBB. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas, pena que a gente não pôde fazer isso rapidamente, até por todo esse tumulto que a cidade estava vivendo, mas, ainda em tempo, a gente gostaria de dar as boas-vindas e dizer para o senhor que essa Casa Legislativa tem um papel muito importante na questão social da cidade, e ela se tornou protagonista de um processo todo agora aqui de transformação do município. Isso demonstra que o equilíbrio desta casa, no dar os destinos do município, faz com que a gente amadureceu muito. E, com certeza, o senhor, comandando a igreja e fazendo a representação no município, como a representação 1 do Papa, e dentro do tema que nós trouxemos aqui no dia de hoje, dá-lhes vós mesmos de comer, que é o lema da fraternidade, e a fome é um dos assuntos muito importantes, inclusive para a cidade que a gente vive. Nós temos aí muitos casos aqui em Tubarão
e região que precisam da atenção, não só da igreja, mas a atenção de todos os governantes, né, e as lideranças que têm a responsabilidade de estar trazendo por conta das suas representações. Por isso, a gente dá boas-vindas ao senhor, um forte abraço, seja bem-vindo a Tubarão, e que venha mais vezes nessa casa para a gente poder estar trocando ideias e contribuir para o desenvolvimento da cidade. Forte abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador José Luiz Tancredo, representando a todos os vereadores e vereadoras dessa casa. E coloco, agora devolvo a palavra ao Dom Adilson, nosso bispo, aqui com muito orgulho, que eu também sou um católico, né? Católico também, mas temos outros vereadores aqui com outra crença também, mas que também, nós também aqui abrimos espaço para todos, né? Que são líderes também, que têm envolvimento com a nossa sociedade, com as pessoas, para as pessoas, enfim, alimentar as pessoas também espiritualmente, esse é a sua função. Então, coloco agora para o senhor fazer as suas considerações finais e, logo em seguida, peço a paralisação da Câmara de Vereador por 2 minutos para nós fazermos um registro de foto. Tá bom. Ainda quero agradecer mais uma vez a proposição do Tancredo, inclusive. Obrigado à presidência. E dizer que eu me sinto em casa e com vocês também podemos colaborar. Agora, além da Diocese de Tubarão, eu assumi a referência nacional, porque a gente sabe que a CNBB é uma infinidade de secretarias, as comissões são uma infinidade de secretarias, só as pastorais sociais são 26 pastorais sociais. E é o cuidado que vem lá de Isaías, que vem da palavra de Deus. Por exemplo, o tema da fome vem de lá do tempo de José do Egito, né? Então, a Conferência dos Bispos do Brasil se preocupa, evidentemente. Nós estivemos, a semana passada, todos os bispos de Santa Catarina, para estudar o novo missal, a questão litúrgica, como louvar melhor a Deus, como rezar melhor, em poucas palavras. Mas também a gente se preocupa como servir melhor, como atuar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. E aqui tive a oportunidade para dizer, e me somo, inclusive conto com a Câmara para a gente detectar. Eu sou referencial nacional dos surdos. Eu fui numa assembleia em que não se ouve, eu era o único que estava desfocado, porque todo mundo falava em sinais. E eu tenho que aprender um pouquinho, ao menos. E o mês de setembro, que é um mês forte dos portadores da surdez, nos desafia também, e a gente encontra muita gente, e gente capacitada, professores universitários, doutores, e que é um desafio, uma riqueza também, inclusive para a catequese na igreja. E eu continuo, na semana que vem estarei em Lages, justamente num seminário sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas. A gente pensa assim, é uma coisa longínqua, não é longínqua, porque uma das nuances é o trabalho análogo à escravidão, do tráfico humano, mas depois tem o tráfico na migração, o tráfico para extração de órgãos, o tráfico, que é o mais avulta, de meninas e meninos para a prostituição, para o comércio sexual, e no mundo são 40 milhões, segundo estudos da ONU. E no Brasil, o Brasil não está imune a isso. E veja, mais uma chaga, que o Papa Bento diz chaga, e o Papa Francisco diz que é uma ferida incurável. O nosso fundador já dizia, naquela época, que traficavam os migrantes, que era os chacais da carne humana que chegavam no fim, quando não tinha mais nada, ainda exploravam os migrantes. Dito isso, o nosso compromisso como igreja e como bispo, quero invocar aqui, para finalizar a minha fala, aquilo que eu já dizia antes, que Deus acompanhe e dê a sabedoria a todos vocês, vereadores e vereadoras, e a cada dia dê o espírito também perspicaz, a proximidade daqueles que mais precisam das nossas políticas, e pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade e de São José, invoco as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.